Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não adoreis a nada e a ninguém mais. Não adoreis a nada e a ninguém mais. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não busqueis a nada e a ninguém mais que Ele. Não busqueis a nada e a ninguém mais que Ele. Não busqueis a nada e a ninguém mais. Não busqueis a nada e a ninguém mais. Não busqueis a nada e a ninguém mais que Ele. Oh, oh, oh. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não servi a nada, só a Ele. Que bom que você está conosco em mais um programa Sons de Esperança. Nós temos a alegria de poder compartilhar com você, através desta canção, uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, para que o teu espírito seja reavivado, para que tu encontres esperança, motivação no Senhor, na sua palavra. E falando em palavra, quero compartilhar com você um texto da Sagrada Escritura. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Vamos acompanhar. A partir do versículo 23, o texto diz assim: Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor,
se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos ensina algo que é profundamente libertador no nosso caminho espiritual. Nós devemos olhar para Ele. Nós devemos voltar a nossa atenção para Ele. Você viu o que aconteceu com Pedro? Na dúvida, talvez até tentando desafiar o Senhor: se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus lhe disse: vem. Pedro foi caminhando sobre as águas. É claro que na literatura bíblica, o mar agitado, as tempestades, isso tudo significa a dificuldade ou as dificuldades, as adversidades da vida, tribulações, perturbações. Jesus caminhando sobre a água quer mostrar para nós, o texto quer mostrar para nós que Jesus tem poder, porque é Deus, para passar por cima, caminhar sobre as nossas dificuldades, tribulações. Mas é muito interessante o movimento que acontece com Pedro, porque quando Jesus lhe disse vem, Pedro sai da barca e vai. E o texto vai mostrando para nós que ele vai caminhando ao encontro de Jesus. É isso mesmo, Pedro vai caminhando em direção a Jesus. E veja, esse é um detalhe muito importante. Pedro está caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto ele está na direção de Jesus, enquanto ele está indo ao encontro de Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. Ou seja, quando ele tem o olhar fixo para Jesus, quando ele não fixa o seu olhar para o lado nem para o outro, quando ele não pensa no mar, quando ele não pensa na água, mas vai caminhando, olhando para Jesus, direcionando a sua vida, o seu corpo, o seu andar, o seu caminhar, a sua decisão para Jesus, ele consegue. Assim como Cristo passa por cima das águas, das nossas dificuldades, os discípulos, nós, discípulos de Cristo, também conseguimos passar pelo mar agitado, da vida conturbada, da agitação do dia, da vida, desafios, problemas, dificuldades, conflitos internos. Mas o vento redobrou a sua força. É como na nossa vida, quando os problemas aumentam, quando a perseguição aumenta, quando aparecem calúnias atrás de difamações, quando nos sentimos mal interpretados, mal compreendidos, mal acolhidos ou mesmo rejeitados. O mar se agitou, o vento redobrou a sua força e Pedro sentiu medo. Queridos irmãos, parece um detalhe muito pequeno. Talvez para alguém, isso que nós estamos falando pareça um detalhe até insignificante. Mas eu quero usar a insignificância deste detalhe para falar com aqueles que têm um coração simples, aqueles que têm um coração mais pobre, daquele tipo que agrada ao Senhor, que se abre para coisas simples, que se abre para as revelações do Senhor, que quis dá-las, que quis entregá-las aos pequeninos. É para estes que eu falo.
se os problemas aumentam, se as dificuldades aumentam, esse vento que redobra a sua força, este mar que fica cada vez mais violento, não faça que nem Pedro, que olhou para o mar, que sentiu o vento, que olhou para as ondas, tirou a sua atenção de Jesus, tirou o foco dele, da pessoa de Jesus, de quem ele estava cada vez mais perto, e começou a afundar. Porque quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, quando nós abandonamos o nosso olhar de Jesus e colocamos em outras coisas, quando nós focamos só no problema, nós vamos enxergar somente o problema. Quando nós focamos na tribulação, só vai aumentar a dificuldade. Mas se nós focarmos em Jesus de Nazaré, o Filho único de Deus, o Filho da bem-aventurada Virgem Maria, o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando nós focamos nele, e apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar dos problemas, nós tomamos pela fé a decisão de continuar caminhando, de continuar sobre as águas. São muito profundas, são muito intensas, está muito agitado esse mar, mas a minha decisão permanece, porque eu estou cada vez mais perto do Senhor, eu estou chegando cada vez mais perto de Jesus. Vou passar por cima, por mais que algum respingo de água toque as minhas pernas, por mais que as ondas comecem a tomar conta, que passem, ultrapassem os meus joelhos, mas eu não desanimo, eu não perco a fé, eu vou continuar caminhando, porque quero ter o meu olhar fixo no Senhor. Não fixeis os olhos em ninguém mais, nada de negatividade, nada de negatividade, foco no Senhor, aquele que pode transformar as nossas realidades. Por isso, canta comigo. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele, porque ele vai te ajudar a atravessar. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Sabe o que essa canção sugere também para nós? Que nós não precisamos buscar pessoas ou até mesmo outro Deus para nos ajudar na carga que somente o Senhor pode nos ajudar. E longe de parecer autossuficiência, orgulho, vaidade ou soberba, não é isso. Não é isso. Significa que há momentos que somente o Senhor, e nós sabemos quando chega essa hora, somente o Senhor para nos ajudar. Você já não falou alguma vez? Você já não pensou alguma vez? Só Jesus. Talvez você já tenha dito isso, só por Deus mesmo. É só por Deus que eu estou aqui. É só a graça do Senhor. Às vezes usamos até aquela expressão que é tão popular, só Jesus na causa. É verdade, Ele está na tua causa. E Ele está por nós. Ele é por nós. E nós não precisamos de outro, não precisamos de outro Deus, não precisamos de outro Senhor, não precisamos correr riscos confiando em pessoas que mentem. O Senhor vai nos indicar a pessoa certa, um irmão de caminhada, um membro da nossa família, Ele vai indicar, tudo é providência do Senhor. Não busque receitas erradas, não busque palavras erradas, fique com a palavra de Deus.
Não busque uma fé errada. Não busque um credo errado. Fique na fé firme do Senhor. Fique com a palavra do Senhor. Fique com o ensinamento da igreja. Não busque, não busque, não busque fora. Receba esse alimento. Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não busqueis a nada e a ninguém mais. Não busqueis a nada e a ninguém mais. Não busqueis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Obrigado pela sua companhia nesse programa. Nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, que a sua família seja abençoada e que a sua casa receba uma chuva de fé, de esperança, de alegria, de uma nova força para caminhar. O Senhor está sustentando a tua mão, o teu braço. Recebe isso aí. E o nosso abraço na alegria do Espírito Santo. Busque somente o Senhor. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a Ele, só Jesus. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não adoreis a nada e a ninguém mais. Não adoreis a nada e a ninguém mais. Não adoreis a nada e a ninguém mais. Só a Ele, o Senhor, só Jesus.